Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Nem todos os dias, né? Seja de segunda a domingo, né? Que venhamos a regozijarmos. Regozijar é recomendar Deus, né? Tem algumas palavras que às vezes a gente não entende o que quer dizer, mas a gente tem que procurar conhecimento, né? Para poder estar passando para frente, né? Conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará muitas das vezes da ignorância, né? De falarmos errado, tá bom? Então presta atenção. O texto dessa semana, né? Vamos começar a esmiuçar para a gente entender, né? Porque aquilo, o texto, sem a gente entender o contexto, é pretexto para a gente não entender e não passar de ano. Por isso que às vezes a gente fica 50 anos na escola bíblica e a gente não passa de ano, a gente fica anotando, não é verdade? E fica anos na mesma. E nós precisamos o quê? Obter conhecimento, não para ser líder de nada, não para ser melhor que ninguém, mas para o quê? Poder compartilhar. Porque o ensino, né, é para isso, não é verdade? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como não tem que se envergonhar da palavra, para quê? Né? Para poder manter a confissão da forma correta. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, nós vamos estar falando sobre o texto de 1 Coríntios 11, versículo 26, né? E aí, essa introdução aqui já é para a gente estar entendendo que o livro de Coríntios, né? Que tem 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Então tinha 3 Coríntios, que na verdade, né? Esse que é a 1 Coríntios é o segundo, e o terceiro é que o segundo, no caso, é o terceiro. Mas isso não importa, né? O que nós temos que, para começar a entender este texto, no qual nós vamos esmiuçar, comece a entender que aqui é cartas, né? Aqui é cartas. Então, toda cartas tem o quê? Tem o remetente, não é verdade? Tem quem está escrevendo e tem a pessoa para quem estamos escrevendo, não é verdade? E então tem o quê? Um motivo. Por que estamos escrevendo para tal pessoa? Porque alguém escreveu para aquela pessoa, ou aquele bairro, ou aquela nação, no qual aqui, Corinto, no caso aqui, Paulo estava escrevendo porque para o quê? Uma igreja, né? Para uma igreja, né? Por isso que lá em Hebreus, eu acho que Hebreus 10, 25, se não me falha a memória, que diz assim, que Paulo, quando ensinava, então Paulo lá no livro de Hebreus falou assim, é bom que venhamos a congregar, né? Não é bom que nós deixemos a congregação, né? Como é costume de alguns. Então ali ele estava falando o quê? Para os hebreus ali, no livro de Hebreus. Ele estava falando, vocês que estão, né, se convertendo, eu estou falando uma linguagem para vocês entenderem. Ele está falando dos hebreus, os judeus, né? Vocês que estão se convertendo a este novo e vivo caminho que eu prego, né? A esse mundo espiritual do reino de Deus, que não estão lá no farisaísmo, com a lei, a aliança da lei, né? Do qual já foi cumprido, né? Jesus veio lá, Mateus 5,17 diz que ele veio para cumprir, Jesus Nazaré, e ele cumpriu, né? Porque se ele não cumpriu, Romanos 10,4 tá mentindo, né? Que diz que o fim da lei é Cristo. Então, lá em Mateus 5,18 diz que ali nada iria passar, né? Até que tudo fosse cumprido. Depois é repetido também em Mateus 24:34, né? Que tudo aquilo, né? Tanto aquele período de dispensação da lei, quanto a derrubada do templo de Jerusalém. Seria tudo naquela geração, né? Aí depois vocês vão Apocalipse 1, 7 até o 10 ali, que vocês vão ver que a conclusão realmente, né? Que foi tudo para aqueles que transpassaram Jesus, né? Então tudo foi daquela geração, enfim. Então Paulo no livro de Coríntios, no livro 1 de Coríntios, ele não está ensinando ninguém a fazer doutrina, preste atenção, em texto nenhum.
Ele ali, ele está levando, está exortando. Vocês começam a partir do capítulo 1, estudando passo a passo. Vocês vão estar entendendo, quando vocês chegarem aqui no versículo 11, no capítulo 11, vocês vão estar entendendo melhor qual é o propósito de Paulo para aquele povo. E depois o centro do ministério de Paulo, né, está em 1 Coríntios 15, né, que ele faz ali uma conclusão, um apanhado mesmo do ministério que foi passado para ele. Ele encontrou a luz, né? Está lá em Atos 22, do 6 ao 9. E depois tem a passagem que ele diz que ele saiu do corpo, né? Ele diz, não sei se eu estava do corpo, se eu fora do corpo. É claro que Deus não trata com carne, ele estava fora do corpo. Assim como João também, lê ali no capítulo 1 de Apocalipse, né? Deus, ele estava em espírito. Também leva lá em Ezequiel, ali quando Ezequiel no capítulo 2, ali, ele recebe a incumbência, né, para ser o resiliente que vai trazer, né, tudo aquilo para Israel, né? Que aí você vê a conclusão lá em Mateus 15, 24, né, que ele veio para Israel. Então, ali também foi em Ezequiel, ele recebeu a incumbência o quê? Em espírito, não é verdade? Então Deus não trata com carne. Então ali não é doutrina, não é um ensino para poder estar se trazendo, muito menos para os dias de hoje. Não era nem para os dias de Paulo, né? Porque Paulo estava trazendo um novo e vivo caminho. Então, ali é uma apanhada, ele está exortando aquele povo que estava fazendo tudo errado. Uns receberam, né? Porque a igreja não é tempos como nós vemos nos tempos de hoje, né? Jerusalém foi derrubado no ano 70 DC. E as igrejas se congregavam, né, em casas. Por isso que ele falou lá em Hebreus, né? É bom que se congregue. Congregar não é ir para igrejas, entre aspas, igrejas de pedra que nós temos hoje. Mas fala em reunião. Igreja é povo reunido. Então não é bom deixar de se congregar, deixar de se reunir. É isso que ele estava falando. Deixar de se reunir como é costumes dos judeus, de alguns, né? Os pessoal da lei se reuniam, né, no templo, não é verdade? Então ali, como estavam formadas as igrejas, que ele foi, né, a Éfeso, em Coríntios, né, em todos os lugares que ele formou a igreja, que era em casa, e deixava ali, né, a incumbência para estar, né, tomando conta. Foi Timóteo, foi bem, vários deles, né? Então ele voltava, né? Ele voltava nos lugares onde ele fazia a igreja. Então ali, tá entendendo, gente? Então ali ele estava escrevendo uma carta para aquela igreja que foi fundada em Corinto, não estava tudo sendo errado ali, e ele começa a exortar eles, entendeu? Preste atenção. E lembre-se, quando ele diz assim, estou falando para vocês da forma que eu recebi. Porque ele recebeu informação dos discípulos, dos que andou com Jesus de Nazaré. Quando ele, aqui no capítulo 11, ele não está falando que ele recebeu para poder estar fazendo doutrina, ensinando vocês fazerem isso assim, assado. Não, ele está conversando, está escrevendo a carta para eles. Olha, eu estou falando para vocês da forma que eu recebi a informação que aconteceu, entendeu? Aí ele ali relata, né, relata aquela passagem da última última janta de Páscoa que Jesus teve com os seus discípulos, né? Do qual o Paulo, recebeu de quem? A informação de Lucas, que também não andou com Jesus de Nazaré. Tá bom? Ele fez um apanhado. O Lucas foi um historiador, médico e historiador, que ele fez assim um apanhado, né, minucioso, para mandar para quem? Para Teófilo, um bambambam grego. Vocês vê sempre ali o princípio do livro de Lucas e vê o princípio do livro de Atos, que é um apanhado só, né? Ele escreveu em 2 etapas para esse grego, que não sabemos porquê, mas não interessa. Mas o que importa é você saber que nem Paulo e nem Lucas, né, andou com Jesus na cidade, recebeu informação, né? E ali ele está exortando
exortando, porque Paulo recebeu, né, uma incumbência dos altos céus, do comando, né? Ele estava ali sendo conduzido em triunfo para trazer, né, esta verdade em verdade de Cristo para os povos, né? Para os povos entrar na visão do novo e vivo caminho. Então foi isso, tá bom? Então, olha, nós vamos entender que não é doutrina, é uma exortação de Paulo àqueles, né, de Corinto, que ele já tinha se congregado com eles para lhes levar o novo e vivo caminho. O entendimento do invisível, mas real, que nós vemos em todo o capítulo 15 depois, que realmente nos conduz em triunfo desde que estejamos apercebidos da verdade por conhecimento e adoração em espírito, né? Porque diz, importa que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Então nós vamos estar trazendo mais ainda uma introdução antes de entrarmos realmente nesse assunto, né? Desmiuçar para a gente estar entendendo de verdade, né? Todo o Corinto, né? Todo esse apanhado de Corinto, principalmente o capítulo 11 e o capítulo 15, que é muito importante para nós, tá bom? Então vamos prosseguir nesse entendimento, né, de 1 Coríntios 11, versículo 26. Não podemos estar sempre voltando ao mesmo assunto, porque senão assim a gente não avança, né? E o propósito aqui é a gente avançar, na verdade, no conhecimento, né? No texto e contexto do que nós estamos lendo, meditando para aprender. Então, já temos um vídeo anterior aí, que vocês podem estar vendo, procurando. Eu vou procurar deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês ir lá e, né, para poder estar assim acompanhando, né, tudo sobre este versículo ou sobre este assunto que nós tratamos de 1 Coríntios 11, 26. Então, vá lá no vídeo anterior que vamos estar lá entendendo já que Paulo, ali em 1 Coríntios, não estava, né, fazendo, ensinando, né, instituindo uma doutrina. É apenas uma conversa dele com os coríntios naquele tempo, por causa das coisas que ali o Corinto estava o quê? Fazendo, porque ele tinha aberto a igreja era povo reunido, né? Não era congregação, já expliquei, né? Então, Paulo disse, né? Não é bom que, né? É bom que a gente se congregue, como é o costume de alguns, né? Não é bom que a gente deixe a congregação. Congregação é se reunir, né? Então, porque naquele tempo se reuniam nas casas, né? Então, Paulo tinha ali levado um novo e vivo caminho, mas eles não entenderam e estavam ali fazendo coisas que não deviam. Então, Paulo mandou as cartas, né? Então, esse entendimento, vocês vão lá no vídeo anterior para entender melhor, né? Então, ali estava apenas exortando. Então, aprendeu porque ele pegou o apanhado de Lucas, né? Que Lucas fez um apanhado para mandar para Teófilo, né? Então ele aproveitou, então aprendeu ali com os discípulos que andou com João, né? Dos discípulos que andou com Jesus, porque nem Paulo nem Lucas andou com Jesus. É bom que vocês tenham bem isso na mente quando estiver lendo Lucas, né? Lucas, livro de Atos, que é de Lucas também. E então Paulo, nós temos a passagem que ele falou, né? Que ele esteve fora do corpo, foi lá e recebeu a incumbência, né? Em outra dimensão, para poder trazer, né? Porque o povo era de duro entendimento. E quando foi que Paulo encontrou esta luz? Que sabemos que Paulo era perseguidor, né? Ele era zeloso da lei. Então, né, ele era um estudioso da lei. Então, sabemos que lá em Atos 22, do 6 ao 9, ali está quando foi que ele encontrou esta lucidez. Não é verdade? Presta atenção, tá bom? Então, vamos começar a entender esse texto não religiosamente só, né?
em conhecer a Deus, né? A palavra somente de ouvir falar, mas vamos entender, vamos ler, meditar, entendeu? Prestar atenção, né? Então, veja nos vídeos anteriores, né, já o início, né, do nosso entendimento para que a gente venha avançar, já falei. Então, primeira coisa que nós temos que entender, vamos ler o texto. E sabemos que texto, sem a gente, no entendimento do contexto, de toda a história, né? Então, é pretexto para a gente não entender. E o que é ruim quando a gente não entende é que nós ficamos o quê? Seguindo o entendimento do outro, do que o outro entendeu, né? Por isso há uma variedade de entendimentos de religiosidade, não é verdade? Há um monte de verdade. Jesus falou o quê? Eu sou a videira verdadeira, porque ele, falando isso, ele quer nos mostrar que há muitas videiras que não é verdadeira, não são verdadeiras, né? Então, quando 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, vamos esquecer a religiosidade e começar a prestar atenção no que a gente está lendo, né? Estamos na escola bíblica, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção. Se você ler com entendimento, com luz, você vai entender aqui, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão, primeiro vamos entender quem está falando e por que está falando. Bem, nesse caso aqui, de 1 Coríntios 11, é Paulo, né, exortando, falando para Corinto, para aquele povo reunido ali, que era a igreja de Corinto, falando para ele o que ele recebeu de informação, né, dos discípulos que andou com Jesus de Nazaré. Então aqui ele está relatando o que aconteceu na última ceia, né? Hoje na religiosidade fala Santa Ceia. Claro, naquele tempo foi uma Santa Ceia. Ceia é um jantar. Então, como Jesus teve aquele último jantar com os seus discípulos, com os 12, não foi comigo, não foi com você, com os 12, né? Ali os judeus, Jesus era judeu e todo mundo era judeu. Então ali ele estava ali no último jantar de Páscoa, né? Porque Jesus, ele não veio para cumprir, né, a lei, tudo aquele apanhado do tempo, né, de Arão, de Moisés, na verdade, que está lá em Mateus 5,17, né? Ele veio para cumprir. Então Jesus também era judeu. Então todo aquele apanhado, né, ele de aqueles rituais, aqueles costumes, tradição, então ele cumpriu, não é verdade? Preste atenção. Então Paulo aqui, ele não está falando para mim, para você, para os dias de hoje, não está futurizando para fazer isso. Ele está falando para Corinto, né? Para aquele povo reunido de Corinto, por causa de algum motivo que ele tinha para isso. Então ele mandou a carta para eles. Então ele está falando aqui, porque ele recebeu a informação dos discípulos, né? E ele recebeu a informação mais de Lucas, né? Porque Lucas especificou bem assim tudo o que aconteceu para mandar para Teófilo, não foi para mim nem para você, né? Então ali ele também aproveitou e aprendeu com Lucas e com os outros discípulos, né? Pedro principalmente, João. Então aqui nós temos que entender, ler devagar para prestar atenção, porque todas as vezes que comerdes este pão, e comerdes desse pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, ele está relatando o que aconteceu naquele jantar de Páscoa, a última, que Jesus de Nazaré estava se despedindo dos seus discípulos. Então Jesus de Nazaré estava falando para os seus discípulos.
Porque ali, todas as vezes que vocês fizerem isso, né, comer deste pão, o que Jesus tinha falado, né, que foi anunciado lá no livro de João, que ele era o pão da vida, né? Ele era o pão da vida. Ele não estava falando que, pedaço de pão com fermento é o pão da vida. Não, ele estava falando, preste atenção, ali Jesus estava numa ceia de Páscoa. E se vocês forem lá no livro de Êxodo, ali saber tudo sobre a Páscoa, né? O pão, ele não podia ter fermento. Era um pão sem fermento. Entendeu? O pão era sem fermento. E os judeus dizem que até os dias de hoje, quando estão comemorando, né, sobre esta passagem, eles nem olham, tiram todo o fermento do comércio e tudo, porque eles levam a sério. O pão não tinha fermento. Bota isso na sua cabeça. Então não tem como se fazer uma santa ceia hoje em dia, porque para ser santa tem que ter um santo. Então só naquele jantar, naquela ceia ali, né, de despedida de Jesus, foi uma santa ceia, um santo jantar, né? Tá prestando atenção? Então, vai entendendo o raciocínio. Jesus ali estava se despedindo dos seus discípulos, o assunto era com os seus discípulos. Então ele disse assim: todas as vezes que comerdes este pão, que aí ele estava mostrando o pão, né? O pão mesmo, né? De comer, não é verdade? E beberdes o cálice, né? Cálice. Veja bem, ele não estava falando beber vinho. Ele estava falando beberdes, pelo menos nas minhas 5 Bíblias está escrito beberdes deste cálice, porque cálice significava sofrimento, né? Sofrimento. Então ele diz assim: toda vez que vocês comer deste pão fermentado, né? Porque ali o pão não tinha fermento, mas como era um símbolo, né? Porque ele é que era o pão realmente sem fermento, né? Ele era o pão que da vida, ele era o único pão que dava vida e que nos trouxe, né? Vida eterna, vida em abundância. Ele veio para isso, ele veio cumprir João 3,16. Medite o que está escrito em João 3,16. Foi a única promessa, né? Por falar que ele prometeu, ele vai dar. Que ele prometeu, o que Jesus prometeu? A única promessa que eu vejo é João 3,16. Ele veio e deu. Tá? Presta atenção, hein? Então Jesus falava por parábola. Por quê? Porque só era para o que eles, né? O que era designado, a lucidez entender, né? Porque essa notícia boa não é para todos, não é verdade? Não é para todos. Todos são chamados. Mas a palavra diz que poucos são os escolhidos. Então presta atenção, estou bem, né? Assim com o pé sentado em 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor. Porque ele estava falando com os seus discípulos ali, ele ainda não tinha ido para a cruz, né? Ele ainda não tinha ido para a cruz. Então ele estava exortando, ele estava falando, porque se vocês, entendeu? Ele só iria ficar 3 dias ali ausente. Então, esta passagem tem 2 significados. Uma, ele estava falando para que eles
se reunisse, né, ali e prestasse bem atenção, que todas as vezes que ele que comesse do pão, né? Pão é o quê? Alimento. Pão é o alimento, né? Pão é alimento. Então eles comessem desse pão, ele não disse que ele era o pão da vida. Então todas as vezes que vocês comerem desse pão com sofrimento, né, que é o cálice, vocês anunciais a morte do Senhor. Ali naquele momento, Jesus depois foi para a cruz, né? Jesus foi para a cruz. Vamos continuar lendo. Então, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, ele foi para a cruz. Presta atenção, pelo amor de Deus. Até que ele venha. Se ele não voltou, porque a doutrina dele foi trazer a vida eterna. Ele foi o primeiro que ressuscitou, para ressuscitar a outros. Se ele ainda não voltou, né? Presta atenção. Vamos a 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, versículo, a partir do 12, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Voltou dos mortos, que é isso que ele veio fazer. Lembre-se do que é dito, né? Tragada foi a morte pela vitória. Presta atenção, raciocina. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, né? Paulo está continuando falando com os coríntios. Presta atenção. 13. E se não há ressurreição de mortos, você vai estar falando de todos, né? Já ressuscitou, que o primeiro foi Cristo, foi Jesus, né? 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Porque a pregação de fé é sobre isso. É que ele ressuscitou, ele voltou. Ele não voltou como estão esperando ele até hoje. Ele voltou o quê? Dos mortos. Então, até que ele venha. Até que ele venha. Né? Está escrito no versículo 26 de 1 Coríntios 11. Até que ele venha. Se ele não voltou, né? Porque ali estava anunciando a morte. Então, se ele não voltou, ali ele estava falando para ele: vocês que fizerem isso, vocês estão anunciando a morte. Se ele não voltou, é vã nossa fé. 15. E somos tidos por falsos testemunhas. Falsos testemunhos de Deus, porque temos esse verado contra Deus, e que ele ressuscitou a Cristo, né, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, né? Então hoje nós já temos vida, a vida eterna que ganhamos em Cristo fomos vivificados. Vocês não crêem na palavra? Né? Essa vida que foi perdida no primeiro Adão, ganhamos no segundo Adão. Ganhamos ou não ganhamos, menino? Presta atenção. O sacrifício foi de uma vez por todos, ou ainda ele vai vir de novo fazer sacrifício? Eu falei: não, irmã, ele vai vir buscar
Ué, se ele vai vir buscar, então ele é mentiroso, porque ele falou assim, não temas, eu sou contigo, eis que eu estou convosco todos os dias. Lá em João 14 ele diz assim, é preciso que o físico vá para que o Espírito venha, o Consolador venha. Quando não tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu estarei. Então você não crê, você ainda está esperando ele vir para estar no nosso meio. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se está em vocês, ele já veio, né, menino? Presta atenção. Então, versículo 16 de 1 Coríntios 15. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis o quê? Nos vossos pecados, né? Porque lá em Romanos 8 estava falando o quê? Não há nenhuma condenação a mais, né? Porque ali está se tratando dele, veio, pecados, ali era a transgressão da lei, né? Da lei que Jesus cumpriu, né? Lá em Mateus 5,18, né? Que ele cumpriu. Naquela geração, Mateus 24:34, naquela geração tudo foi cumprido. Né? Apocalipse 1, do versículo 7 ao 10 por ali, daquela geração foi cumprido. Não é verdade? Quem viu? João viu, só João viu. Cumprimento de tudo isso, né? Da transição de Jesus de Nazaré para o Jesus luz, Jesus Cristo, né? A transição do pacto da lei, né? Que se cumpriu, Mateus 5,18, se cumpriu, né? Para o quê? Para a aliança eterna. Saiu ali o pacto da letra que mata, para o quê? Para o Espírito que vivifica. Verdade? Presta atenção. Versículo 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo apareceram. Então já apareceram, aqueles que dormiam antes de Jesus, né? Antes de Jesus dormiam. Hoje em dia não tem isso não, tá dormindo, então foi lá, tá lá no céu, tocando flauta, cantando com Abraão, encontrando com fulano, com ciclano, nada disso, preste atenção. João 14, né, ele disse, né, que na casa de meu pai há muitas moradas, na galáxia, é muito grande, há muita, né, nessa dimensão, né, cada um tem a sua origem, né? No espaço, em algum lugar, né? Você veio de algum lugar, eu vim de outro lugar, né? Muitas das vezes a gente parece que a gente se conhece, né? Porque a gente veio do mesmo lugar, né? E muitas vezes você vê uma pessoa e não tem afinidade com aquela pessoa, né? Porque lá na nossa verdadeira origem, né? Eles não são tão amigos assim. Preste atenção. Então é isso, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida física, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque aí não estamos entendendo nada. Jesus veio para isso, para trazer o reino espiritual, né? Ele trata com o espírito. Mas se você não entende, se você só quer ficar com o pé atolado nas coisas físicas, não quer entender, crescer na graça e no conhecimento do mundo físico, só quer ficar igual o povo lá de Mateus 7:22, eu faço maravilha no teu nome, eu curo no teu nome, eu canto no teu nome, eu faço no teu nome. Mas Jesus não conhece vocês fazem um montão de coisa, mas apenas religiosamente, porque você é da congregação tal, são zelosos pela religiosidade de vocês, mas eu não conheço, porque eu preciso tratar com as pessoas que alcançam o reino espiritual, a graça, do qual, entendeu? Que eu trouxe vocês pela graça, vocês foram salvos dessa ignorância. Mas isso não vem de vós, essa fé. Vocês acreditam que vocês são espiritual igual eu? Jesus falou. Pela graça sois salvos mediante a fé, vocês acreditar nisso, né? Mas isso não é de vocês, é um dom. É um dom meu que está dentro de vocês, maior é aquele que está dentro de nós. Pois é, essa fé, entendeu? Que nos impulsiona
para a gente avançar no entendimento qual é o ministério do qual que Jesus veio aqui, andou na terra lá com os hebreus, né, para poder ensinar eles para casa de praia, comprar carro do ano. Não, ele veio apenas trazer o ministério, ele veio servir a vida. Ele veio servir a vida. E nós que somos ministros, né? Ministro quer dizer servidor também. Nós servimos, ministros, né? Estamos a serviço. Nós estamos, né, para trazer o quê? Este entendimento. Que somos o quê? Uma nação. Não somos igreja dividida. Eu sempre falo isso. Que a igreja dividida, né? Vamos ser bem né? Vamos assim ficar tapando sol com a peneira, né? Mas nós somos uma nação, nós que entendemos esse amor da cruz, essa escatologia de Mateus 24 já foi consumada, amada. Apocalipse 1, versículo 7. Vai lá, vê se aqueles que transpassaram Jesus, se ainda está por aí, né? Vê se João está por aí, porque João foi o único que ficou para ver se cumprir tudo. Vê se as tribos tá por aí, vai lá, lê lá, entendeu? Presta atenção. Então, tudo nós temos que estar entendendo o que nós estamos lendo. Então, vamos ficar por aqui nesse raciocínio e vamos continuar, porque temos que avançar nesta lucidez. Vocês estão entendendo, meninos? Então vamos avançar, vamos para frente, que atrás vem gente, entendeu?